Graças a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que alegria estar de volta com vocês a esta casa, para juntos cultuarmos a Deus uma vez mais, nessa atmosfera tão especial, tão maravilhosa, onde já sentimos a presença do Espírito Santo. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Levante a sua mão e dê glória a Deus, bem alegre ao nome do Senhor Jesus, que a presença dele é real, muito real neste lugar. Louvo a Deus pela vida do meu irmão e amigo, pastor Antônio Chagas. Deus continue abençoando a sua vida de uma forma grandiosa, especial. Sempre uma alegria estarmos juntos, né? Ano passado, eu acho que ele esteve conosco 2 vezes. Foi 2 vezes, né, pastor Chagas? 2 vezes. Né? Espero que esse ano a gente possa recebê-lo mais vezes ali em Manaus. E é sempre uma alegria muito grande receber o pastor Chagas, né? Tem uma palavra maravilhosa, edificante, dispensa comentários. Deus abençoe, pastora Paula. Deus abençoe grandiosamente a sua vida também. É uma alegria muito grande sempre revê-la e termos essa comunhão. Nosso Deus continue lhe abençoando de uma forma poderosa. Todos os obreiros dessa casa, membros, congregados, nosso Deus continue vos abençoando. Pastor Wallace, que está ali também, Deus abençoe de uma forma poderosa e especial. Eu quero ser bem rápido, apenas trazendo uma palavra ao nosso coração, algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês nesta noite de quarta-feira. Quero que você abra a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 5. Quantos encontraram, digam amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e o verso de número 5. Todo mundo já encontrou? Todos já encontraram? Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo 4, 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista. E a última instrução de Paulo, cumpra plenamente o seu ministério. Repete comigo, cumpra plenamente o seu ministério. Mais uma vez, cumpra plenamente o seu ministério. Levanta a sua mão para o alto. Pai, nós te damos graças na noite de hoje. Te rendemos graça. Oramos ao Senhor uma vez mais. A tua palavra, Senhor, que está nesse momento diante de nós. Teu Espírito que já tem se movido neste lugar, neste ambiente, preparando o nosso coração, Senhor, para recebermos a tua palavra. Ó Espírito Santo, fala conosco uma vez mais, para a glória e honra do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E você desocupe as mãos e libere uma salva de palmas bem alegre ao nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos diante da leitura da última carta de Paulo, segundo a história, são os últimos registros que Paulo escreveu. Foi justamente esses versículos que acabamos de ler, está registrado em 2 Timóteo, capítulo de número 4. A gente sabe que Timóteo era um filho espiritual de Paulo, e essa carta que Paulo escreve a Timóteo é uma carta meio que com um tom de despedida, não somente de despedida, como também de transferência de legado. Nós sabemos que as últimas memórias da vida de uma pessoa que está prestes a partir não está relacionada a coisas. Uma pessoa, quando está nos seus últimos minutos de vida, ela não se lembra quanto tem na conta,
ela não se lembra quantos carros tem, ela não se lembra quantas casas ela possui, ela se lembra de pessoas, ela se lembra de momentos, ela se lembra de quem ela abençoou e quem deixou de abençoar, ela se lembra com quem foi justo e com quem foi injusto. Então, todas as pessoas, quando estão vivendo os seus últimos momentos de vida, é que eles descobrem, alguns, claro, né? É que eles descobrem que o mais valioso nesta vida não são coisas, o mais valioso nessa vida são pessoas. Então, Paulo, ele terminando aqui a sua carreira, a Bíblia diz que nos versículos mais adiante, ele faz até mesmo um apelo bem emocionado a Timóteo. Ele diz: apressa-te a vir antes que o inverno chegue. Antes que o inverno chegue, se apressa para que você venha até Roma, porque eu quero muito te ver. Traga também a capa, traga também os pergaminhos. E ele vai dando muitas instruções a Timóteo, para que Timóteo chegasse até ele antes que o inverno chegasse. Por que que ele faz essa recomendação antes do inverno? Na época do inverno, na Europa, a navegação se tornava difícil. E Paulo sabia muito bem que ele já não tinha mais muito tempo pela frente. Esse grande gladiador da fé estava acabando a sua carreira, mas ele não estava encerrando a sua carreira em um palco, ele não estava encerrando a sua carreira diante de uma grande plateia, ele não estava encerrando a sua carreira sob aplausos, pelo contrário, ele estava encerrando a sua carreira encarcerado. Obrigado, meu irmão. Ele estava encerrando a sua carreira encarcerado, sozinho. Na ótica humana, até mesmo abandonado, porque ele disse: todo mundo me abandonou na minha última defesa, só Lucas permaneceu comigo. Aquele homem, diante da ótica humana, ele estava terminando a sua vida totalmente derrotada, mas pela ótica espiritual, Paulo estava declarando: eu estou acabando a carreira, ensardei a fé, o combati, foi um bom combate, Paulo, ele começa essa carta, e aqui nesses últimos capítulos e últimos versículos, ele vai dar instruções poderosíssimas para Timóteo. Timóteo, ele vai herdar não apenas de Paulo essas últimas instruções, mas, como falei há instantes atrás, o próprio legado de Paulo. Era como se Paulo estivesse passando um legado, o bastão agora para Timóteo. E ele dá exortações que são preciosíssimas para a nossa vida cristã. Por que eu tenho sentido tanto de falar isso no meu coração, falar esses meus dias? Porque eu não sei aqui, eu não quero que eu saia aqui, mas a vaga de casa. A gente observa, irmãos, que nesses últimos tempos nós temos tido uma alta rotatividade cristã dentro da igreja. As pessoas que não se firmam na fé, as pessoas que não têm uma postura firme na presença de Deus. Acredite, aqui na Canaã não acontece isso, mas lá em Manaus tem gente desviando por causa de uma mensagem não respondida. Se manda uma mensagem no WhatsApp e se ele observa que o pastor viu aqueles 2 pontinhos lá, ficaram azul, e a resposta não chegou, já tem crente que está ficando pré-endemoniado. Não dá para entender uma fé tão rasa, uma fé tão fraca, como a gente tem visto nesses últimos dias. Irmãos, existe algo que eu preciso falar. Quem quer que eu fale, diga amém. Amém. Se a gente parar para responder todas as mensagens simultaneamente, ninguém vive mais. São inúmeras mensagens, você vai respondendo uma, vai chegando outra, e quando acumula, às vezes você tira um tempo, um dia, 1 hora para responder. Quando você termina de responder, já está chegando as réplicas das mensagens antigas, e você diz assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Sem falar que tem alguns crentes que eles obedecem fielmente à palavra de Deus. Eles são aptos para ouvir e tardios no falar, por isso que demora a responder.
Diga glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é que a nossa fé, ela não pode ser abalada tão facilmente. Ela não pode ser impactada por qualquer coisa. Nós, nesses últimos dias, devemos ter uma fé firme, forte, uma fé sólida em Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente das guerras, independentemente das lutas, das pelejas. Eu falo para uma igreja que é imigrante em uma terra, e eu sei que o contexto que vocês têm vivido nesses últimos dias não são dias difíceis, mas eu quero te dizer que acima de qualquer coisa, de luta, de preocupações, de perseguições, a palavra de Deus deve permanecer acima de tudo. A palavra de Deus deve permanecer intacta no nosso coração, a nossa fé deve permanecer pura, porque o Senhor é Senhor de todas as coisas e Ele tem o controle de todas as coisas. Quem acredita nisso, diga glória. Não podemos deixar a nossa fé esfriar por causa de qualquer circunstância. Não podemos ter a nossa adoração barrada, parada, por causa de qualquer luta. Eu creio que eu ministro para uma igreja que tem vontade de vencer, que tem vontade de crescer espiritualmente. Nota-se pelo nível de adoração, de entrega que vocês têm. Então nada pode parar a caminhada que Deus propôs a vocês. Nada pode parar a nossa caminhada. E eu declaro a todos que estão aqui esta noite, Deus vai te dar graça e você vai avançar nessa nação, você vai conquistar nessa nação. Quem é que acredita nisso aí? Exalta o nome do Senhor Jeová. Oramassuri Manassevia. Pega na mão de quem está perto de você, balança a mão dele e declara: você não vai parar, você vai avançar. Nada vai te tirar do propósito, nada vai te tirar da tua chamada, nada vai te tirar daquilo que Deus determinou para você viver. Tudo aquilo que o Senhor determinou, você vai viver nessa terra. Quem crê? Quem crê? Nada daquilo que Deus determinou para a sua vida vai ficar para trás. Você vai viver todos os propósitos, todos os planos, todos os projetos, tudo aquilo que Deus declarou e determinou para a sua história. Você vai viver nesta terra e eu vou ainda mais, ainda esse ano eu profetizo, você vai viver bênçãos tremendas, poderosas e extraordinárias. Eu não sei se você sabe, mas eu acho que eu não sei se eu já falei aqui em outras ocasiões. Eu tenho um livro chamado Ciclos da Vida, e lá naquele livro eu explico que a bênção de Deus, ela se manifesta através de ciclos. Existem pessoas que estão perdendo bênção de Deus porque não conseguem fechar ciclos, nunca se aquietam em um lugar, nunca têm uma determinação naquilo que Deus lhe chamou, nunca têm uma certeza, uma convicção naquilo que Deus lhe chamou. São pessoas que são levadas por qualquer vento, por qualquer palavra, e simplesmente vão, não se firmam, não têm uma posição, um posicionamento definido, e às vezes termina perdendo a bênção de Deus para a sua vida. E eu preciso te falar uma coisa: no mundo natural, quando você é reprovado, você pode fazer prova de recuperação. No mundo espiritual não tem prova de recuperação. Se você é reprovado, você vai voltar lá para o início de novo. Por isso que tem pessoas que nunca avançam, porque quando estão avançando, estão chegando perto de receber a bênção, mudam de ciclo, trocam de posições, sai sem ter fechado um ciclo, e aí a bênção de Deus regressa novamente, e essas pessoas ficam sempre numa rotatividade, rodando em círculos, sem nunca avançar para novas fases. Eu estou profetizando que você vai avançar e você vai conquistar novas fases da sua vida. A caminhada pode ser lenta, a caminhada pode ser até demorada, mas Deus quer que você chegue ao topo preparado, fortificado para viver o extraordinário de Deus.
A primeira vez que eu fui em Israel, eu lembro que eu estava voltando de Jericó para Jerusalém e eu vi um pastor de ovelhas beduíno, um beduíno conduzindo as suas ovelhas, e ele levava as suas ovelhas em círculos, assim ao redor daquela montanha. Tinha uma grama meio amarelada e aquelas ovelhas comendo aquele último resto daquela grama amarelada. E aquele beduíno conduzindo as ovelhas em círculos, ele ia subindo a montanha assim, ó, em círculos, em círculos, em círculos. Como o ônibus parou por um momento, e eu fiquei observando aquela cena, eu olhei para o nosso guia e eu falei para ele: rapaz, mas que agonia, por que esse cara não pega essas ovelhas e sobe direto? Ele vai levar o dia inteiro para chegar até no topo, fazendo círculos assim. Aí aquele guia me disse uma palavra que desabou, irmãos, como uma montanha na minha cabeça. Ele disse: pastor, o objetivo dele não é chegar no topo, o objetivo dele é alimentar bem as ovelhas. Chegar no topo é só uma consequência de uma subida bem planejada. Porque tem muita gente que está perdendo nutrientes que eram essenciais para a sua caminhada cristã. Não querem passar por processos. Tem pessoas que já querem seguir em linha reta em direção ao topo. Mas se você segue em linha reta em direção ao topo, comida vai ficar para trás, nutrientes vai ficar para trás, e você pode chegar em uma posição sem ter forças para permanecer nela. Deus não coloca ninguém em uma posição sem antes lhe fortalecer o suficiente para segurar as lutas e as guerras daquela posição. Você crê que Deus está te preparando para um novo tempo? Se você crê, levante a sua mão para o alto, libera a maior glória que você pode liberar dentro dessa casa. A preparação de Deus às vezes aperta, a preparação de Deus às vezes dói, e Deus não coloca ninguém no alto sem antes preparar as suas bases. Primeiro Deus te prepara, para só depois Ele te colocar naquilo que Ele planejou para você viver. Eu tenho uma plena certeza que aquilo que Deus planejou para você viver não é pequeno. Eu estou falando em todas as áreas da sua vida, seja na vida espiritual, seja na vida econômica, seja na vida ministerial. O que Deus planejou para a tua vida é tremendo, é extraordinário, e o desejo do Pai é que você viva cada vírgula que Ele planejou para a sua história. Então Paulo aqui ele vai dar 4 conselhos fundamentais para que Timóteo não ficasse pelo meio do caminho, para que Timóteo tivesse uma caminhada cristã bem-sucedida. O primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo para que ele tenha uma caminhada cristã bem-sucedida é: Timóteo, seja sóbrio em tudo, em todas as coisas, seja sóbrio. O que Paulo estava dizendo? Em qualquer circunstância, em qualquer estação da sua vida, tenha autocontrole, controle as suas emoções, não se deixe perder, movido por emoções momentâneas. Quantas pessoas e cristãos que tomam decisões duradouras, movidos por emoções momentâneas. O problema é que a emoção passa, mas os efeitos da decisão ficam. É o caso de Esaú, que movido por uma fome momentânea, perdeu uma bênção, a bênção da sua primogenitura, que lhe dava direito a carregar o legado do pai, que lhe dava direito a 50% da herança de Isaac. Ele abriu mão por uma circunstância momentânea.
Quantas pessoas que têm perdido as bênçãos de Deus por causa de circunstâncias momentâneas, por causa de emoções momentâneas. A nossa fé não pode ser controlada pelas nossas emoções. A nossa fé não pode ser controlada por aquilo que a gente sente. A Bíblia diz que Jó estava sentindo a maior dor da sua vida. Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para voltar atrás, mas no meio da sua guerra, no meio da sua dor, ele levanta a sua cabeça para o alto e brada: ainda que a minha dor esteja me consumindo e dizendo para eu voltar atrás, todavia eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. As minhas emoções não vão matar a minha fé. Oramassuri Amanaia. Eu não sei se você já passou pela experiência, mas se você nunca passou, talvez você vai passar. E não peça para Deus te tirar rápido, porque senão você não vai chegar no próximo nível, de você chegar naquela fase da sua vida que o seu coração sangra, a sua alma grita, as lágrimas descem pelo seu rosto, mas ao mesmo tempo dentro de você, você sente uma alegria, um gozo, um regozijo, por você saber que você está no plano de Deus, por você saber que você está sentindo dor, mas você está caminhando a caminhada que Deus te colocou, por você saber que a dor está apertando, mas você está cumprindo o propósito que Deus determinou, e no fundo uma voz brada dizendo: aguenta só um pouco, o amanhã vai chegar, a noite vai passar, a tempestade vai encerrar, e uma nova primavera vai chegar na tua história. Eu falo com pessoas que talvez chegaram aqui esta noite passando por processos extremamente difíceis, por pessoas que talvez já tentaram de todas as formas resolver através da sua força, através da sua capacidade, porém as coisas não têm andado, não têm progredido. Eu quero liberar essa palavra esta noite sobre a tua vida e declarar que essa tempestade vai passar e um novo amanhã vai chegar na sua história. Eu falo ainda mais: você vai se lembrar desses momentos de dores, não com tristeza, mas o dia está chegando em que você vai se lembrar desses momentos de dores com alegria, com regozijo na alma, celebrando o nome do Senhor Jeová. Amassura Manaia. Pega na mão de quem está perto de você, balança a mão dele, diga: aguenta firme. Diga: aguenta firme, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, é tão poderoso, que se alguém te contasse hoje, você não iria acreditar. Aleluia, aleluia. Paulo diz a Timóteo: tenha autocontrole, irai-vos, mas não pequeis. Irmãos, de vez em quando dá vontade de enforcar uns. É verdade. Ninguém é super-homem, não. Verdade ou não é? Esse atribulado. Só que ao mesmo tempo você tem que se lembrar que nós somos uma família. Quando você era criança, você saía no tapa com seu irmão, no outro dia estava tudo abraçado de novo. Por que na igreja é diferente? Diga glória a Deus. De vez em quando, divergência de pensamento sempre vai acontecer. E deixa eu te falar uma coisa, de quem já tem quase 30 anos de caminhada cristã: não existe lugar perfeito, igreja perfeita. Em qualquer lugar que você for, você sempre vai descobrir que tem alguma coisa que não encaixa, porque é uma obra de um Deus perfeita conduzida por homens falhos. Então sempre vai ter alguma coisa que não vai
encaixar. Mas escute uma coisa, a tua fé não pode depender de homens, de A ou de B. Você serve a Deus Todo-Poderoso. Você tem que seguir naquilo que Deus te chamou, na caminhada que Ele te propôs. Eu não sei para quem é essa palavra aqui, mas o Senhor está te dizendo que é para você prosseguir, porque aonde Ele te plantou, Ele quer que você floresça. Diga glória a Deus. Aí Paulo vai continuar falando a Timóteo. A segunda instrução que ele dá a Timóteo, a primeira instrução que ele dá é: seja sóbrio em todas as coisas. A segunda instrução que ele dá a Timóteo: suporte. Suporte. O suportar aqui é a ideia de colocar um teclado desse de 100 quilos em cima das costas e você não lançar ele fora. Suportar. Deixa eu te dar uma notícia que talvez... Eu sei que vocês têm um pastor muito bíblico e vocês já ouviram isso várias vezes. Se alguém te disse que a caminhada cristã seria só mar de rosas, mentiram para você. Caminhada cristã, irmãos, tem lutas. E Deus tem uma maneira engraçada de trabalhar, pastor Chagas. Ele diz aonde você vai chegar, mas ele não diz como você vai chegar. Às vezes a embarcação se espedaça no meio do caminho, você chega só com o resto do navio, mas você vai chegar. Às vezes vai ter uma cobra que vai pular na tua mão, vai te morder, mas você vai chegar. Ele não diz como, mas ele diz: você vai chegar. Olha que coisa tremenda. Eu não entendia esse texto bíblico até que um dia eu estava lendo e ouvi alguém também explicando sobre ele. Antes que houvesse dia, eu sou. O que Deus está dizendo? Antes que às 7 da manhã de quinta-feira amanhã chegue, eu já estou lá. Antes que o Natal de 2026 chegue, eu já estou lá. Antes que o ano novo de 2027 chegue, eu já estou lá. Antes que essa audiência chegue, eu já estou nela, já estou controlando, já estou dando a vitória, já estou agindo pela tua vida. Não, se você crê, pega na mão do crente que está perto de você, diga: Deus é um Deus que se adianta, não é um Deus que chega atrasado. É um Deus que chega na hora certa. É um Deus que chega no momento certo. E antes que você chegue lá naquele ambiente, Deus já está lá para te dar a vitória. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Suporte as aflições. A vida cristã não é uma vida de mar de rosas. Não é uma vida somente de alegria. E como é maravilhoso quando a gente é novo convertido. Porque quando a gente aceita Jesus como Salvador da nossa vida, os primeiros passos são realmente maravilhosos, são um mar de rosa. Porém depois, Deus quer que você comece a subir de nível. E não tem como você subir de nível se você não suportar pressão. Porque no mundo espiritual, para subir tem que descer. E vocês sabem que quando você mergulha dentro de uma água profunda, duas coisas acontecem. Primeira coisa, pergunta de mim qual? Não, perguntar desanimado demais. Primeira coisa, pergunta de mim qual? Quanto mais você mergulha, mais silencioso fica. O que isso tem a ver? Pergunta o quê, pastor? Quanto mais a sua vida espiritual melhora, mais calado você deve ficar. Não entendi. Só a pastora Paula pegou aqui o pastor Chagas. Eu vou falar de novo. Quando você vê um crente que fala demais pelos cotovelos, é porque a vida espiritual dele ainda não está muito profunda. Quanto mais você mergulha, mais calado você fica. Quanto mais você mergulha, menos confusões você quer com você. Eu não sei se vai contar essa história aqui, mas tinha uma irmã dentro de uma igreja que ela era tão santa, que até o pastor começou a ficar incomodado com ela. O pastor olhou assim e disse: essa irmã não fala mal de ninguém. Mas que negócio é esse na vida dessa irmã? Quando foi um dia, ele disse: eu vou fazer essa irmã falar mal, nem que seja do capeta, mas eu vou fazer ela falar mal. Aí ele chegou na igreja: ô irmã, Pai do Senhor,
A irmã disse, ô pastor, Pai do Senhor, pastor. E ela estava limpando a igreja. Aí o pastor olhou para ela e disse, minha irmã, Jesus é bom demais, né? Ela disse, ô pastor, Jesus é muito bom, é muito maravilhoso. Aí ele olhou assim para ela e disse, o diabo é que não vale nada, né, irmã? Ela parou assim e disse, ô pastor, eu admiro tanto a perseverança dele, pastor. Pegue na mão desse crente que está perto de você e diga, eu quero chegar nesse nível. Não falar mal nem do capeta. A minha... Quem é que toma posse dessa palavra aí? Libera o maior glória que você pode liberar. Então, primeiro ponto, quanto mais profundo você mergulha, mais silencioso fica. Segundo ponto, quanto mais profundo você mergulha, eu ensino isso aqui nesse livro, Portais de Oração. Quanto mais profundo você mergulha, maior é a pressão sobre você. Quem está entendendo? É tanto que até relógio, os relógios irão medir e irão dar a capacidade de mergulho, 300 metros, 100 metros. Ele está dizendo o quê? A capacidade que aquele relógio tem de suportar pressão. Agora aqui tem um problema, pergunto de mim qual? Os maiores tesouros de Deus não estão em piscinas. Os maiores tesouros de Deus estão em alto mar, em águas extremamente profundas. O problema é que nem todo mundo quer fazer esse tipo de mergulho. Queremos o bônus, mas não queremos o ônus. E deixa eu te falar algo ainda mais profundo ainda. A salvação é algo que é dado de graça. A salvação, repete comigo, a salvação é um presente que é dado de graça, em troca de nada, para alguém que nada merece. Agora, olha para esse crente que está perto de você assim, e olha assim para ele com cara feia, profeta, só olha com cara feia, e diga, você não merece nada. Mas Jesus te salvou, olha que maravilha. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Não podemos acrescentar nada na salvação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por um exemplo, se você não devolve o dízimo, isso não vai interferir na tua salvação. Eita, que quem não dá dízimo agora, Deus ficou até aliviado. Mas vai ter um problema. Pergunta de mim qual? Você vai ter problema aqui na terra. Porque se você não devolve imposto de renda, a sua cidadania não é perdida. Mas você vai ter problema com a receita. Você não vai ter nenhum benefício do governo. Assim também é no mundo espiritual. A salvação não se pode acrescentar nada nela. Teve um alto preço pago e o sangue de Jesus já é o valor suficiente. Porém, se eu não cumprir princípios da palavra de Deus, eu não vou adquirir as promessas que Deus tem para a minha vida aqui na terra. E Isaías capítulo 1, versículo 19 é bem claro. Se você quiser, primeira condição, eu tenho que querer. Segunda condição, se você me obedecer a minha palavra, obedecer aos meus princípios, você vai comer o melhor desta terra. Quem é que quer aí? Levanta a mão e libera a maior glória que você pode liberar. Então eu entendo uma coisa, a salvação é um presente que é dado de graça, é algo que Deus nos dá deliberadamente, porém reino, graça de Deus, unção de Deus, governo de Deus, é tomado à força, é tomado por esforço, é você suportando as aflições e Deus te fazendo chegar em novo nível, te fazendo chegar a um novo patamar. A cada luta que você vence, a cada batalha
batalha que você passa, Deus te coloca em um novo nível. E deixa eu profetizar na tua vida: 2026 é o ano de acessar novos níveis na tua vida espiritual. Quem é que acredita nisso aí? Exalta e glorifica ao Senhor. Levanta a sua mão para o alto. Estou sentindo uma glória de Deus aqui. Pega na mão de quem está perto de você, profetiza para ele. Diga: eu te verei avançando. Declara: eu te verei avançando, conquistando novos territórios. Declara sobre a vida dele: eu te verei vivendo o melhor de Deus nesta terra. Oh, aleluia. Mas não fuja, não corra, não se esconda, não tenha medo do diabo. Aqui não tem ninguém assim. Lá para a gente ver onde a gente congrega, tem uns crentes que tem medo do Satanás. Tem. O diabo não pode fazer assim para ele, que ele já está correndo. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É você marcar território, posicionamento. Eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo. Eu não vou retroceder 1 centímetro atrás. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar orando, e o meu milagre vai chegar. Em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Terceiro conselho que Paulo dá a Timóteo. Vamos já acabar. Quem já está com fome, diga eu. Ninguém. Olha que bem. Terceiro conselho que Paulo dá a Timóteo. Paulo diz a Timóteo: faça a obra de um evangelista. Agora aqui tem um detalhe muito interessante. Timóteo não estava indo para ser evangelista literalmente. Paulo estava passando a Timóteo a liderança da igreja. Estava passando a Timóteo um pastoreio. Só que Paulo vai falar a Timóteo: faça a obra de um evangelista. O que ele estava querendo dizer? Não se acomode. Seja um pastor, mas não seja um gerente. Seja um cristão, mas não seja acomodado. Porque o que nós temos visto no meio cristão? Comodismo. A maioria dos cristãos hoje estão simplesmente acomodados com o que são e com aquilo que já receberam. E isso é um erro extremamente grave. Nós nunca, jamais podemos nos acomodar com aquilo que já somos e com aquilo que já recebemos. Nós temos que ter sempre uma fome insaciável por Deus, uma fome de oração. E louvado seja o nome do Senhor, que eu tenho visto isso aqui acontecer nessa igreja. Oração 5 da manhã, pastor Chagas vindo para cá, clamar, orar. Nunca você pode se acomodar em perder o desejo de buscar a Deus, de se entregar mais, de orar mais, de clamar mais. Você não pode ter uma vida de oração somente controlada dentro de uma religiosidade por um certo tempo. Vou orar apenas 5 minutos, 10 minutos e depois acabou. Não, você tem que ter uma entrega realmente literal a Deus, para que você venha obter mais da presença do Senhor. É engraçado porque Jacó, quando ele vê aquela escada em Siquém, a Bíblia diz que ele faz um voto em Siquém, e ele diz: se o Senhor for comigo nessa viagem que eu faço, me dê pão para comer, roupa para vestir, calçado para calçar, e em paz eu voltar para a minha casa, de tudo que o Senhor me entregar, certamente te darei o dízimo. Ele disse tudo, irmão, tudo é tudo. E se tudo é tudo, eu entendo que até mesmo o nosso tempo tem que ser dizimado. Quanto é 10% de 24 horas? Responde, irmão, não é pegadinha não. Quanto
Quanto é 10% de 24 horas? 2 horas e 40 minutos. Isso quer dizer que todos os dias nós temos que gastar, no mínimo, 2 horas e 40 minutos com Deus. Seja orando, seja lendo a Bíblia, seja ouvindo louvor, seja ouvindo uma pregação. O nosso tempo diário tem que durar, no mínimo, 2 horas e 40 minutos com Deus. E olha que coisa tremenda, o tempo de duração de um culto geralmente gira em torno de 2 horas e 40 minutos. Por isso, nunca reclame no dia que o culto passar da hora. É Deus te cobrando as horas atrasadas que você está dando. Tem crente que já está com o nome no Serasa já. E se passar 1 minuto ele reclama, pastor. Vai tirar bexiga. Então me entenda uma coisa, nós temos que ter esse tempo reservado para Deus, um tempo de busca, um tempo de entrega. Eu ensino nesse livro também que a nossa oração, ela não pode ser uma oração fast food. O que é oração fast food? Olha que coisa tremenda, nem sempre a gente vai conseguir orar 1 hora no dia. Tem dia que a coisa está corrida, é verdade ou não é? Tem dia que realmente o negócio aperta. E quando você está trabalhando e você está tendo um dia muito ocupado, muito cheio, você só para em um McDonald's, né? Vai lá rapidinho, pede uma comida rápida, entra no carro de novo e vai embora dirigindo e comendo. Quem já fez isso aqui? Quem já fez isso? Olha aí, tá cheio. Na América isso é comum, verdade ou não é? Mas entenda uma coisa, isso não pode se tornar uma regra, senão a tua saúde vai para o espaço. A verdadeira comida que dá saúde, que dá um sabor, pastor Chagas, demora para fazer ela. Para você temperar, para você preparar. Há sim um tempo de preparo. Assim também é na vida espiritual. Não é errado você fazer uma oração de 5 minutos, mas isso não pode se tornar uma regra. A verdadeira oração que fortalece, que te dá acesso a novos níveis, ela tem que ser uma oração prolongada, uma oração de entrega, uma oração de derramamento na presença do Senhor. Eu trago essa palavra aqui com um coração tão alegre, tão feliz, porque eu sei que Deus está levantando pessoas aqui. Deus tem chamado especial na vida de pessoas que estão aqui esta noite, e não é para coisa pequena, é para coisas grandes. Você viverá o extraordinário de Deus. A tua vida espiritual vai ter uma nova fase, um novo tempo. Você vai passar até visões, revelações. Quem é que toma posse dessa palavra aí? Faz barulho de glória! Oramaia katamanassuri mihesianaia. Deramakanamasuri miandarabaia. Deus quer te mostrar mistérios. Deus quer te levar a um novo nível. Deus quer te levar a uma nova posição. O que importa no mundo espiritual não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Quanto mais você se entregar, mais o Senhor vai te levantar. Levante a mão e adore a Ele. Levante a mão e adore a Ele. A última instrução que Paulo dá a Timóteo, e aqui eu acabo, já iremos orar. Grupo de louvor, se quiser se aproximar, já pode se aproximar. A última instrução que Paulo vai dar a Timóteo: cumpra o teu ministério. Essa instrução é o fechamento delas. Cumpra. Você sabia, irmãos, que cerca de 70%, 80% das pessoas nunca terminam aquilo que começam? E o hábito de não terminar aquilo que começa, às vezes é observado nas mínimas atitudes. Por exemplo, se você é uma pessoa que sempre começa a ler um livro, mas nunca termina, isso vai se repetir em outras áreas da sua vida. Não precisa denunciar ninguém, mas...
É uma faculdade que vai começar e não vai terminar. É um ministério que vai começar e não vai terminar. É uma chamada que vai começar e não vai terminar. É um emprego que vai começar e não vai terminar. Tem pessoas que não conseguem fechar ciclos. Sempre quebram, sempre rompem. E eu ouvi de um homem de Deus dias atrás. Eu estou falando sempre de referência, pastor Wallace, porque esses dias eu ouvi um mestre dizer, e depois eu fui conferir na Bíblia e é verdade, Jeremias 23:30. Eu sou contra aqueles profetas que roubam as palavras uns dos outros e diz, Deus me revelou. Aquele tipo de pregador que pega a mensagem dos outros e diz que é dele. Mas vamos lá. Mas Pedro pregou a mensagem de Joel, mas ele deu a fonte. Ele disse, isso que está acontecendo aqui foi o que disse Joel. Aí começou a repetir a mensagem de Joel. Então dê a fonte de onde você está pegando. Eu ouvi esses dias de um pastor, e ele estava dizendo o seguinte, que a definição de sucesso, o que é a definição de sucesso? O que seria a definição de sucesso? Será que é crescimento rápido? Será que é uma explosão momentânea? O que é a definição de sucesso? E eu fiquei impactado com o resumo que ele deu, porque ele disse, a definição de sucesso é saber terminar bem aquilo que você começou. É saber encerrar bem. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. E saber ter a consciência tranquila e limpa de que nós iremos fechar a nossa caminhada com júbilo, de que nós iremos ficar plantados aonde Deus nos determinou até o momento exato que Ele queira. Não iremos nos mover para fora da vontade do Senhor, porque o lugar mais seguro que existe é dentro da vontade de Deus. A geografia mais próspera que existe também é dentro da vontade de Deus. É possível uma pessoa prosperar em uma terra miserável se ela estiver dentro da vontade de Deus, e é possível uma pessoa empobrecer dentro de uma terra rica se ele estiver fora da vontade de Deus. O que define na verdade não é a geografia, o que define na verdade é onde eu estou posicionado pela direção de Deus. Se você está posicionado pela direção de Deus, ainda que seja uma terra seca, essa terra vai brotar, vai gerar jardim, vai jorrar água, a vitória vai ser completa. Ló conseguiu perder tudo em uma terra extremamente próspera, e Abraão conseguiu prosperar ainda mais em uma terra extremamente seca. Não depende do lugar, depende da direção, aonde Deus me colocou, aonde Deus me plantou, aonde Deus quer que eu esteja. Aonde você estiver, se estiver dentro da vontade de Deus, deixa eu te falar ainda mais, pode se levantar A, B, pode se levantar demônios, pode se levantar inveja, pode se levantar perseguição. Se foi Deus que te plantou, Ele vai te sustentar. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Levanta a sua mão e adore, 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 adore. Você tem a certeza que foi Deus que te plantou nessa terra? Você tem convicção que foi Deus que te plantou nessa nação? Se você tem essa convicção, você vai até o fim. Você não vai regressar, você não vai voltar atrás, você não vai desistir. Se a promessa de Deus está sobre você, Ele se encarrega. Essa nação é dele, esse país é dele, e Ele abençoa quem Ele quer. Só quem toma posse dessa palavra dá um salto dessa cadeira e adore, 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 adore. Anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo.
terra, começa a falar a língua dos anjos. Arabassuri minakatama nasevinécia. Deramassuri mihamakanda. Derakatama nasuri mihayakandarabaia. Araia sevinaya kandamai. Derikatatabassuri mikaia. Oriantarabassuri mikandaramanamahaya. Ei, demando suri mihaya. Ei, decaceva na cataia. Oi, abassuri mikanamahayasa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. Anaia surimi cantarabassurimi andaramaia. Eu quebro o arco, eu espedaço a lança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. Serei exaltado. Eu abato o cavaleiro, eu abato o guerreiro. Não tem encantamento, não tem maldição, não tem inveja. Sou eu Deus que pelejo, sou eu Deus que abro porta, sou eu Deus que guerreio. Chacatamanaya, eu guerreio pela tua vida, eu batalho pela tua história, eu faço o impossível acontecer. Charamanaya, Decataia, Derasúvia, Anamaia, Decatamanécia. Recebe essa glória, recebe essa glória, recebe essa glória. Mais. Charamanamacandaramaia, Erabacandarabassurimiandarabaia. Eu cuido da tua família, eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus. Charamassurimihaia. Aqueles que estão na tua oração, eu, o Senhor, cuido, eu, o Senhor, pelejo. Aquieta a tua alma, aquieta a tua mente, aquieta o teu coração. Os teus olhos verão a grande vitória que eu te entregarei. Receba, receba, receba agora. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Tem barreira caindo, tem muralha quebrando, tem gigante sendo derrotado. Aramanamacapapaya, Aramacanamassuimi Ramanaya, Ericatamanassuiminaia. Você sentir de Deus agora, se aproxima de quem está perto de você, coloca a mão no ombro dele, vai declarando a vitória dela, vai declarando a vitória dele agora. Seja profeta de Deus, vai, se aproxima dessa pessoa perto de você, coloca a mão no ombro dele, no ombro dela, e começa a profetizar, começa a liberar, vai. Ainda tem gente que está sozinho, se aproxima do seu irmão, se aproxima da sua irmã, coloca as mãos sobre o ombro dele agora, coloca as mãos sobre o ombro dela agora, começa a liberar vitória, vai, começa a profetizar. Você não vai parar no meio do caminho, meu irmão. Eu não vou você, eu não te verei tropeçar na caminhada. Declara, eu não te verei desistir. Declara, profetiza. Quem vai ser derrotado é o diabo, quem vai cair é Satanás. Você não vai cair, você não vai ser derrotado, você não vai perder essa guerra, você não vai perder essa batalha. Eu profetizo a tua vitória agora, eu profetizo o teu milagre agora. Eu declaro o Espírito Santo te enchendo, te renovando. Recebe graça, recebe graça. Joy, graça, teracataia, iramacataia, oramarramaia. Marcha na terra, marcha na terra. Pega, 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 pega. Meu Deus, a glória de Deus
Oh, Ele é digno, Ele é digno.